Olá, pessoal. Professor Arcângelo aqui, terceira aula, Direito Administrativo para o concurso de Oficial de Justiça, né? Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2023. Do vencimento e da remuneração, seção 1, disposições gerais, né, pessoal? Artigo 110. O funcionário perderá. O que ele perde, pessoal? O vencimento ou remuneração. Remuneração é quando engloba os salários, vencimentos e mais todos os benefícios que ele tem que receber. Tudo isso junto, que forma o que a gente chama de salário, é a remuneração, tá? Então, vencimento ou remuneração do dia quando não compareceu ao serviço. Então, se o funcionário não comparece ao serviço, ele perde aquele dia. Agora, acontece o seguinte, pessoal. Se ele tem atestado médico, tem motivo para faltar, tudo dentro do que o próprio artigo, do que o próprio estatuto prevê, então ele não vai ter descontado o seu dia, tá? Agora, o que acontece se ele chegar atrasado? Se ele chegar a partir da segunda hora de serviço, ele vai ter 1/3 do seu salário descontado, e se ele sair retirar-se dentro da última hora e antes, né, do horário previsto, 1/3 do vencimento ou remuneração diária ele vai perder, tá? Parágrafo 2º. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento e remuneração. Ou seja, faltou quarta, quinta sem justificar, então, e segunda-feira vai dar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de desconto, tá? Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto no caput desse artigo as hipóteses de compensação de horas, banco de horas, né? Previsto no artigo 117. Acho que aqui vocês devem saber o que é banco de horas. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 2 e no parágrafo 2º deste artigo não se aplica aos integrantes do quadro do magistério da secretaria, ou seja, o que está falando aqui não se enquadra na questão do magistério. Do horário e do ponto, artigo 120 diz o seguinte: o ponto é o registro pelo qual se verificará diariamente a entrada e saída do funcionário em serviço. Então, o que é o ponto? O registro através do qual se verifica diariamente a entrada e saída do funcionário. Para registro do ponto serão usados de preferência meios mecânicos. Pessoal, eles falam aqui meio mecânico porque essa lei é da época em que havia também livro ponto, em que os funcionários preenchiam e assinavam, muitas vezes esquecia de assinar todos os dias e assinava só lá na sexta-feira. Então, preferencialmente diz que é ponto mecânico. Claro que hoje em dia a gente tem que considerar que ponto eletrônico também está dentro desse parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É vedado, ou seja, é proibido dispensar o funcionário do registro do ponto, salvo os casos expressamente previstos em lei. Não espantem, né, vocês que se preparam para o concurso de oficial de justiça. Aliás, esses artigos são gravados por esse motivo. O funcionário do Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao cargo de oficial de justiça, tem uma tratativa diferente quanto a ponto, porque é serviço externo, tá certo? Ótimo. Adicionais por tempo de serviço. Vamos lá. Artigo 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5 anos contínuos ou não, a percepção de um adicional por tempo de serviço calculado à razão de 5% sobre o vencimento ou remuneração a que se incorpora para todos os efeitos. Pessoal, não vou ficar definindo aqui que é vencimento, remuneração, só dar umas linhas gerais sobre isso. Remuneração seria todos os direitos a que a pessoa tem direito por exercer aquele cargo, tá? O vencimento é o salário daquela pessoa. A remuneração engloba esses direitos aí que estão inclusos no vencimento e que forma então chamada remuneração.
Ok, então, 5%. Então, ele vai ter 5% todo mês lá. O oficial de justiça vai ter, sei lá, na faixa aí de R$ 400 a cada 5 anos de aumento de salário por conta disso, tá? Parágrafo único. O adicional por R$ 400 é um chute aqui, tá? O adicional por tempo de serviço será concedido pela autoridade competente na forma que for estabelecida em regulamento. Então, evidentemente, isso é previsto em regulamento, tá ok? Bem, pessoal, prosseguindo aí, né? Ó, tem os comentários aqui. Se você quiser o PDF com comentário, manda um e-mail para explica isso direito concursos@gmail.com, bem baratinho, menos de R$ 10, tá? Direitos e vantagens em geral das férias, é artigo 176, né? O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada, evidentemente, pelo gestor, né? Parágrafo 1º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho, ou seja, não pode ser descontado das férias uma falta ao trabalho. Ele perde lá o dia, tal, mas não vai descontar das férias, tá? Parágrafo 2º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço pelo máximo de 2 anos consecutivos, tá? Não pode acumular mais de 2 anos e ainda por absoluta necessidade de serviço. Tem que ser justificado isso. Parágrafo 3º. O período de férias será reduzido para 20 dias se o funcionário no exercício anterior, ou seja, no ano anterior, tiver considerados em conjunto mais de 10 e não comparecimentos correspondente às faltas justificadas e injustificadas, ou as licenças previstas nos itens 4, 6, 7 do artigo 181. Então, o período de férias é reduzido para 20 dias se o funcionário no exercício anterior, no ano anterior, tiver considerado o conjunto aí mais de 10 não comparecimentos, como estabelecido aqui, tá? Parágrafo 4º. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício. Ok, então, pessoal? Ótimo. Título 6º aqui dos deveres, proibições, responsabilidades, o artigo 241 vai falar, tá acabando, né? Só 3 aulas sobre esta lei. Os deveres, o artigo 241 são deveres do funcionário. Ser assíduo e pontual, esse é um dever mínimo, né? Assiduidade, que é não faltar ao serviço. Pontual é chegar na hora certa e sair na hora certa. Inciso 2. Cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente legais. Representação é um direito de um funcionário quando ele se dirige a um superior, representando quando ele receber ordens ilegais. Ele não é obrigado a cumprir ordens ilegais, ele tem o dever de representar, tá? de comunicar ao superior para que seja apurada essa situação. 3. Desempenhar com zelo e presteza. Zelo é cuidado, né? Presteza é atenção, rapidez, os trabalhos de que é incumbido, ou seja, os trabalhos que são inerentes ao seu cargo público, às suas funções. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, né? Especialmente sobre despachos. No judiciário, então, nem se fala, hein? Despachos, decisões ou providências. Tem coisas que são públicas, e aí tudo bem, mas despachos, decisões e providências, sigilo, tá? Representar aos superiores, é aquele direito de representação que a gente comentou agora há pouco, representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de funções. Aqui é o estatuto dizendo que o funcionário tem que ser o verdadeiro dedo duro. Se ele tiver conhecimento de irregularidade no serviço público, ele tem que comunicar ao superior. É obrigação dele fazer isso. 6º, não vou nem comentar isso, né? Tratar com urbanidade, com educação as pessoas, né?
com educação. 7. Residir no local onde exerce o cargo, onde é autorizado, né? O Tribunal de Justiça autoriza a residência em outros locais, mas tem que ser comunicado e autorizado, tá? 8º, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Ou seja, no seu assentamento individual tem que constar lá a sua situação familiar, quantos filhos tem, até para efeito de receber auxílios, né, que são advindos dessa relação familiar. 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Está bem claro aqui, né, o inciso, zelar, né, cuidar para que haja economia, não desperdiçar, e pela conservação do que lhe for confiado. 10. Apresentar-se convenientemente trajado, ou seja, vestido, em serviço ou com uniforme determinado, se for o caso, né? 11. Atender prontamente, ou seja, rapidamente, com preferência sobre qualquer outro serviço. As requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Imagina o funcionário público, não estou falando só do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não, os funcionários públicos em geral. Se houver requisições de papéis que estejam sob a responsabilidade desse funcionário, principalmente quando esses papéis serão utilizados para a defesa do próprio Estado em juízo, num processo judicial, ou administrativo, ele deve atender com prioridade sobre qualquer outro serviço para que o Estado se defenda num processo judicial ou administrativo. 12. Cooperar, auxiliar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Solidariedade não significa que você vai fazer protesto dentro da sua repartição porque um funcionário foi advertido, alguma coisa assim. É cooperação e solidariedade no exercício da profissão, tá? 13. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito à sua função. Por isso que normas da Corregedoria, Estatuto do Funcionário Público e etc. é exigido do oficial de justiça no concurso público, para que inclusive ele não possa alegar ignorância das responsabilidades que o cargo exige, tá bom? 14. Proceder na vida pública, ou seja, agir na vida, né, fora da repartição, e na vida pública também, na repartição, na forma que dignifique a função pública, ou seja, para que a dignidade do cargo público possa ser espelhado pelas atitudes daquele funcionário ou nas atitudes daquele funcionário. Tem vários comentários aqui para quem tem acesso aos PDFs, tá bom? Artigo 242 fala das proibições ao funcionário público, tá? O que é proibido? Inciso 2. Retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto existente na repartição. Então, ele não tem permissão de retirar objetos, materiais da repartição sem autorização devida. Ele pode empregar material particular na repartição, mas ele não pode empregar também material da repartição na sua vida particular, tá? 3. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, ou seja, conversas, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço, tá? Então, o funcionário da repartição deve trabalhar durante o período, né, atuando no âmbito das competências que lhe foram atribuídas aí, pela nomeação e exercício na função. 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Dependendo da quantidade, ele pode ser até, né, mais de 30 dias, ele será até demitido depois de um processo administrativo, se for um cargo efetivo, tá? Tratar de interesses particulares na repartição, ou seja,
ficar fazendo comércio, tratar de interesses que não dizem respeito ao serviço na repartição. Sexto, promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário a elas. Manifestações políticas, seja lá o que for, dentro da repartição pública, tá? Proibido. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Com todo o respeito aos funcionários públicos do Brasil todo, será que não existe o pessoal vendendo Avon dentro da repartição? Será que não existe? Não sei, hein? Brincadeira, hein, pessoal? Mas é proibido. Empregar material do serviço em serviço público em serviço particular. Não posso pegar um material público para usar no meu serviço particular. Sei lá, na minha vida particular. Mas posso empregar material meu particular no serviço público, isso eu posso. Já caiu isso até em concurso público de escrevente, né? Se o funcionário poderia empregar material particular no serviço público. Pode. Ele não está dando prejuízo, ele está dando até lucro, né? Aliás, o que fazem hoje os funcionários que usam os seus computadores, a sua conexão à internet, os seus papéis, as suas impressoras, as suas mesas digitalizadoras, ao prestar serviço no chamado home office, que é uma expressão em inglês que nem existe, né? Mas ela pegou no Brasil. Bom, estão utilizando equipamento, câmeras, né? Equipamento particular no serviço público. Então é proibido ao funcionário ainda, olha só, fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de uma outra pessoa. Então, contrato de natureza comercial e industrial está proibido, até mesmo como representante de uma outra pessoa, seja ela física ou jurídica. É proibido também participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do estado. Então, não pode participar de gerência ou administração de empresa bancária, industrial ou de sociedade comercial que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do estado, tá? Sejam por estes ou que, ainda que não sejam exercidas diretamente, né, na casa bancária ou na indústria, mas o Estado muitas vezes ele subvenciona, ele emprega dinheiro muitas vezes em determinadas, tá? Não, pessoal, vamos esclarecer isso aqui. Ele não pode ter relação de emprego com de gerência, administração, né? Bancos, indústrias, sociedades comerciais que mantenham relações administrativas com o governo ou que sejam por este subvencionados ou estejam diretamente relacionados com a finalidade da repartição em que esteja lotado. Veja, uma empresa, por exemplo, eu não posso exercer uma gerência com uma empresa que é subvencionada, tá? Por uma empresa que tem contratos e mantém relações comerciais e administrativas com o governo. Então, não é apenas com o banco, a indústria e a sociedade comercial, mas também com outras empresas que são mantidas por essas empresas que têm contrato com o governo. Também não pode. 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, sejam federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. Aqui, pessoal, ele não pode requerer ou promover concessão de privilégios para si. Solicitar privilégios porque ele é funcionário público, tá? Exceto o privilégio de invenção própria, ou seja, ele pode receber royalties de uma invenção que é dele. Ele inventou aquilo e aquilo é utilizado pela repartição pública e é pago pelo governo, aí ele pode, tá? 4.
Exercer mesmo fora das horas de trabalho. Então, exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que seja lotado. Então, por exemplo, imagina um oficial de justiça que preste serviço para um escritório de advocacia, por exemplo. Não pode, né? 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. Eu ser representante de um país estrangeiro sem autorização do presidente da República. Se eu fizer isso, vai ser considerado espionagem. 6. Comerciar, fazer comércio, ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo em qualquer cargo, olha, o que pode ser em qualquer caso? Ser acionista, eu sou acionista, comprei ações, cotista ou comanditário, isso pode, tá? 7. Incitar greves e a elas aderir ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Pessoal, praticar atos de sabotagem realmente não. Agora, a Constituição, ó, ok, já reconheceu que o funcionário público pode sim aderir à greve, tá bom? Ele pode sim aderir à greve. Então, essa parte de adesão à greve aqui já, né, já não existe mais. Praticar a usura, né, ou seja, ficar emprestando dinheiro a juro, comércio do dinheiro, né, seja com outros colegas de repartição pública, de outras repartições ou com o público em geral, proibido. 9. Constituir-se procurador, né? Ou seja, tem uma procuração, né? Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou parente até o segundo grau. Pessoal, isso aqui se chama advocacia administrativa, ok? É inclusive crime previsto no Código Penal, tá? Então, funcionário público não pode ser procurador de alguém, ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, ok? Exceto quando se tratar de interesse do seu companheiro, seu marido, mulher ou parente até o segundo grau. 10. Receber estipêndios, valores, né, de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiverem em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Nada de receber valores de firma fornecedora. Isso vai configurar o quê? Vocês têm ideia, pessoal? Já estudou direito penal? Isso aqui é. Não sabem? Pesquisem. Vai lá no Código Penal. Perfeito? Vê o que é receber valores quando, é, quando você trabalha numa repartição e você recebe valores para facilitar alguma coisa lá dentro, né? Ok? Vale a pena, é um crime gravíssimo. Se você cometer esse crime, você vai ser demitido e for provado isso num processo administrativo, num processo criminal, você vai ser demitido a bem do serviço público, tá bom? Nunca mais vai voltar no serviço público. 11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr direto ou indiretamente qualquer proveito. Veja, ele se vale da condição de funcionário público e vai, exemplo, ele é escrevente, ele presta serviço para um escritório de advocacia, porque ele tem intimidade com o processo e, enfim, uma mão lava a outra e ele vai acabar tendo benefícios diretos por conta disso, tá? Ou indiretamente. 12. Fundar sindicato de funcionários ou dele fazer parte. Isso pode, viu, pessoal? Também a Constituição já você pode ser sindicalizado, sim. Parágrafo único, UFA, né, pessoal? Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 desse artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas,
de associações de classe ou como sócio. Importante isso daqui, hein? Gravem, entendam isso daqui, porque pode cair sim no concurso aí de oficial de justiça. E aí, pessoal? Certo, então? Ótimo. Artigo 251 é o último para encerrar aqui o nosso curso de Direito Administrativo. Capítulo 1 das penalidades e da sua aplicação. Quais são as penas disciplinares a que um funcionário público civil está sujeito? Repreensão, não é um pito oral não, viu? É por escrito, tá? Suspensão, ele vai ser suspenso e não vai receber remuneração. Multa, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Repreensão já expliquei, né? Por escrito, repreendido. Vai ficar anotado no seu prontuário, né? Suspensão, ele vai ser suspenso depois de um processo administrativo. Vai ser aplicada uma multa, a demissão. E tem demissão a bem do serviço público, quando comete crimes graves, né? Gravíssimos. Cassação de aposentadoria é o seguinte: imagina que a pessoa esteja aposentada e descobriu que quando ela estava em exercício, no cargo, ela cometeu um crime passível de, se apurado, ser demitido. Muito bem. Se houver essa apuração, esse processo administrativo ou um processo criminal, depois um processo administrativo, e ficou configurado aquele crime, ele vai perder, vai ser cassada a aposentadoria dele. E depois talvez ele consiga se aposentar pelo INSS, mas não como funcionário público pelo regime estatutário. Disponibilidade é porque o funcionário pode estar em disponibilidade, tá? E pode ser aí cassada a sua disponibilidade e ele possa ser mandado embora. Não porque ele cometeu algum delito, mas porque não existe mais aquele cargo e não foi uma opção do poder público readaptá-lo em outra função, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Aqui foi a nossa aula completa de Direito Administrativo no que diz respeito à Lei 10.261 de 68, certo? Se inscreva aí no canal. A próxima aula dessa sequência eu vou chamar, não vou chamar de aula 4, mas seria a quarta aula de Direito Administrativo, que vai falar sobre 2 artigos previstos no edital da Lei de improbidade administrativa. Fico por aqui, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.